Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez é com muita alegria, com muita satisfação, com muito júbilo que nós nos reunimos aqui de forma virtual, de forma online, para aprendermos juntos da palavra de Deus, para cultuarmos juntos a esse Deus maravilhoso que tem nos guardado, que tem nos sustentado, que tem feito com que nós sejamos vitoriosos em meio a essa crise. Talvez você possa estar dizendo assim: pastor, eu não tenho sido vitorioso, eu tenho experimentado perdas, eu tenho experimentado um tempo de escassez. Meu querido, muitas vezes Deus vai permitir que as tempestades, as adversidades, elas nos atinjam, mas se você está falando comigo nesse momento, se você está assistindo esse culto nesse momento, se você pôde fazer pelo menos uma refeição hoje, é porque você é vitorioso. Muitas pessoas têm vivido um tempo de escassez, de tribulação, mas se nós estamos aqui, se nós podemos nos reunir virtualmente aqui, é sinal de que nós estamos vivos, Deus cuidou de nós, é sinal de que nós temos um celular, nós temos um sinal de internet, seja de Wi-Fi, seja de dados. Então nós temos muito o que agradecer a Deus. E mais uma série de coisas que eu não falei aqui, mas que somadas representam o cuidado de Deus na sua vida. Amém? Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus que está acima de todas as coisas, que pode todas as coisas, um Deus que quer cuidar de nós, que quer se revelar a nós, mesmo no meio das crises, mesmo em meio a essa pandemia, Ele continua sendo Deus. E no tempo certo Ele vai agir na sua vida. Amém? Eu quero pedir inicialmente que você compartilhe essa mensagem, né, com os seus contatos, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário, pode ser o seu nome, de onde você está falando, o seu pedido de oração. Eu sei que muitas pessoas têm acompanhado o Ministério Minuto com Deus em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil, e isso para mim é motivo de muita alegria. Então eu quero conhecer você e eu peço que você compartilhe, porque quando você compartilha, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, lembre-se de se inscrever no canal. Se você já é inscrito e gostaria de ajudar de alguma maneira, de expressar a sua gratidão por esse ministério, você pode se tornar membro e você estará nos apoiando, tá? Na descrição também tem uma conta jurídica, caso você queira nos ajudar. Amém? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu sempre tenho feito uma reflexão aqui em Provérbios, né? No capítulo referente ao dia em que nós estamos. Hoje é dia 15 de novembro, mas eu não vou fazer uma reflexão em Provérbios. Eu vou trazer uma reflexão extraída desse livro aqui, do Recomece a Viver. Ele tem uma mensagem para cada dia do ano. Então tem uma mensagem para hoje, para o dia 15 de novembro. E eu gostaria de compartilhar com você. O texto ao qual a mensagem se refere é Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí no final dessa passagem, no final do verso 3, diz assim: e tudo quanto fizer prosperará.
Eu estou cortando uma parte aqui, mas eu quero ressaltar o final do versículo 3. E tudo quanto fizer prosperará. A pergunta que é base para esse texto é: o que influencia as suas escolhas? Ou quem influencia as suas escolhas? E eu escrevi junto com o Gabriel esse texto, né? Esse livro que você pode adquirir pelo site da UP Books, que diz assim, olha, é importante nós observarmos quem são as pessoas que exercem influência sobre as nossas escolhas e sobre o nosso comportamento. A palavra de Deus diz que as pessoas felizes, os bem-aventurados, como o salmista mencionou aqui, os bem-aventurados são aquelas que não se baseiam na opinião dos que não servem a Deus. Eu não posso basear as minhas escolhas, as minhas opiniões ou o meu comportamento na opinião de pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, que não têm temor de Deus. Isso é óbvio, pois quem não serve a Deus, consequentemente, não observa princípios bíblicos para formular seus conceitos. Você pode ter amigos que você ama, que você respeita, mas se eles não conhecem ao Deus verdadeiro e não consideram que a Bíblia seja a palavra do Senhor revelada ao homem, a opinião deles não pode ser aquilo que determina as suas escolhas. Por mais que pareçam coerentes e sábias, a verdadeira sabedoria está na palavra de Deus. Amém? Você pode ter amigos muito bons, muito legais, muito próximos, que tenham a sua sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, ela está contida na palavra de Deus. Aquele momento em que você tiver que considerar uma opinião importante sobre alguma escolha que você vai fazer, que vai impactar a sua vida, o seu futuro, o seu destino, a principal referência que você precisa ter é a palavra de Deus. E aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus, é que precisam ser as pessoas que você vai considerar. Amém? Em nome de Jesus. A partir do momento em que você tiver prazer na lei do Senhor e tirar um tempo de qualidade para ler e refletir em tudo que Deus nos ensina, Deus vai encher você de sabedoria e tudo o que você fizer, você irá prosperar. Salmo 119 diz que o próprio Deus nos deu instruções para serem obedecidas fielmente e que quando as suas palavras estiverem contidas em nosso coração, nós não pecaremos contra ele. A palavra de Deus é comparada em Salmo 119 a uma lâmpada para os nossos pés e como luz que ilumina os nossos caminhos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, fica aqui esse primeiro ensinamento, nesse momento de culto aqui que nós estamos fazendo, nesse momento, nesse tempo precioso de reflexão dentro da palavra. Se você quer fazer escolhas acertadas e ter uma vida próspera, não ande segundo o conselho dos ímpios, ou segundo o conselho daqueles que não temem a Deus, que não consideram Deus como o único Senhor e Salvador, mas baseie sua conduta por princípios bíblicos e você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Mensagem extraída desse livro aqui, Recomece a Viver. Aqui tem uma mensagem para cada dia do ano. Se você ainda não adquiriu, é um excelente livro para você ter como livro de cabeceira e para você presentear também aqueles que você ama. Amém? A gente está aproximando aí do final do ano, né? E no final do ano a gente gosta de presentear, de dar presentes. Então é um excelente livro para que você possa abençoar alguém e ser também abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, não é?
E temos que nos lembrar, irmãos, de sempre agradecer a Deus pela liberdade que temos aqui no nosso país. Hoje nós tivemos a liberdade de ir até as urnas, de exercer a nossa cidadania, de dar o nosso voto a quem nós escolhemos, ao candidato ou aos candidatos da nossa preferência. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Temos liberdade aqui nesse país, temos liberdade de cultuar a Deus, podemos falar da palavra de Deus. Tem lugares onde isso não é permitido, mas nós podemos falar livremente da palavra de Deus, podemos pregar nas ruas, nas praças, nos templos, na nossa casa, sem nenhuma interferência de nenhum órgão do governo. Isso é maravilhoso. Isso chama-se democracia, poder escolher quem vai governar, quem vai nos representar. Ah, pastor, mas lá só tem corrupto, lá só tem ladrão. A escolha somos nós que fazemos. Amém? Nós é que escolhemos e temos liberdade para isso. Isso é motivo de muita alegria. Então eu quero orar junto com você nesse momento. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer juntos essa oração. Vamos orar uns pelos outros. Já tem pessoas colocando pedidos de oração aí nos comentários. Se você estiver acompanhando esse culto, leia os comentários, sabe? As pessoas que são membros do canal, né, que estão sempre presentes aqui no culto, eu sou grato a vocês. Me ajudem a responder essas pessoas. Tem pessoas muito sábias, com muito discernimento espiritual, que têm me ajudado, que têm ajudado a esse ministério, não só financeiramente, né? É uma contribuição de R$ 7,99, mas elas têm me ajudado não só financeiramente, mas a conduzir esse trabalho, esse culto e a responder essas pessoas que colocam pedidos de oração ou algum outro tipo de questionamento. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque hoje, dia 15 de novembro, nós podemos comemorar a proclamação da República. E também podemos exercer a nossa cidadania através do nosso voto, né, aí na nossa cidade. E eu peço ao Senhor que essa liberdade continue sendo uma marca nessa nação, nesse país. Em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos em relação às nossas escolhas, em relação a considerarmos as nossas escolhas baseadas na Tua palavra, baseadas nos Teus princípios. Porque dessa maneira nós seremos prósperos, nós seremos abençoados em tudo o que nós fizermos. Eu peço que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, que tem passado por dias difíceis, que tem vivido um tempo de tribulação, um tempo de tempestade, de deserto, para que o Senhor vá e abençoe essa família. Supra as necessidades deles, Pai, físicas, emocionais e espirituais. Se tem havido conflitos nessa casa, se eles têm vivido um tempo de crise nos seus relacionamentos, que o Senhor venha e dê a eles sabedoria, paciência, amor e que prevaleça o perdão nesse relacionamento. Em nome de Jesus. Contempla agora esse casal que está brigado, que já tem dias que não estão falando um com o outro. E não permita, Senhor, que essa família seja destruída. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por várias vezes durante esse ano, Deus me fez voltar aos evangelhos, Deus me fez ler novamente os evangelhos. E eu recomendo que você faça isso também. É muito bom ler a Bíblia, é muito bom nos enchermos das promessas, nos enchermos da palavra de Deus. É muito bom ver no Antigo Testamento os grandes feitos e os grandes milagres que Deus operou no meio do seu povo.
os momentos em que Deus deu livramento, os momentos em que Deus agiu de uma forma poderosa quando ninguém esperava, a forma como que Deus exerceu a sua autoridade. Mas os evangelhos traduzem isso de uma forma mais compreensível para o nosso intelecto, para a nossa mente. E as coisas que Jesus fez, os milagres que ele operou, nos permitem ter a convicção no nosso coração de que Jesus é Deus, de que nós podemos confiar nele, lembrando-se de que ele está ao nosso lado, ele é Deus conosco, ele é Emmanuel, Deus conosco, ele está em todo tempo conosco. E se você precisa de um milagre na sua vida, lembre-se de que Jesus está vivo. Ele foi pregado numa cruz para nos salvar, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, de onde intercede por nós. Significa que quando Deus quer exercer a justiça, quando Deus se lembra de que o homem é pecador e que está condenado à morte, Jesus, diante de Deus, ele se lembra de que o sacrifício por mim e por você já foi feito. E ele não quer somente nos salvar, ele quer nos dar uma vida digna aqui na terra. Deus tem contemplado a sua vida, Deus sabe dos seus problemas, e nós não podemos subestimar o problema de alguém. Eu falo porque às vezes tem pessoas lutando contra uma enfermidade mortal, contra um câncer, pessoas procurando aí vagas nos leitos de UTIs por causa da Covid, para ela ou para um familiar. E isso é um grande problema, isso é uma grande tempestade. Eu quero falar sobre tempestades hoje, sobre o poder que Jesus nos dá de caminharmos sobre as águas. Tem pessoas vivendo grandes tempestades, mas tem pessoas que estão passando por problemas que aparentemente são menores, mas que nós não podemos subestimar. Pessoas que estão vivendo um momento de desemprego. Olha, ele não sabe como vai sustentar a sua família. Ela não sabe como vai pagar o aluguel esse mês, que venceu no dia 5 e ela não teve ainda condições de pagar o boleto. E está prestes a ser despejada, ela não sabe como fazer isso. O pai de família que não tem o dinheiro para comprar o pão amanhã, o Toddy para o seu filho, a fruta que ele gosta, a banana que ele gosta. Eu não estou falando de kiwi, morango e damasco, não. De banana e laranja, sabe? Ah, pastor, mas são problemas pequenos. Não, não são pequenos, irmãos. Talvez aquilo que para você já foi superado, para alguns ainda é o ponto decisivo de batalha. Pecados dos quais você conseguiu assim, se afastar facilmente quando chegou até Cristo. Tem pessoas ainda lutando, sendo tentadas nesses aspectos. Mas eu quero dizer para você hoje, nesse culto, nesse dia 15 de novembro, que o Senhor nos permite andar sobre as águas. Aleluia. Tem momentos em que Deus vai abrir as águas, irmãos, como Ele fez lá, quando Ele tirou o povo do Egito. Ele abriu as águas. Deus tem poder para paralisar as águas. Deus tem poder para fazer com que as águas sejam abertas e você caminhe em terra seca. Mas tem momentos em que Deus não vai abrandar a tempestade. Deus vai permitir a tempestade. Mas Deus vai fazer com que você consiga caminhar sobre as águas, acima das ondas. Os problemas vão continuar. Os problemas não vão deixar de existir. Eles vão bater à sua porta todos os dias,
mas Deus te dará força e capacidade para caminhar sobre as águas. É isso que Deus fez. É isso que Jesus nos mostrou no Evangelho, numa passagem que é mencionada em 3 dos Evangelhos. 3 evangelistas mencionaram essa passagem, onde Jesus caminha sobre as águas. E eu quero ler com você o texto de Mateus capítulo 14, onde Jesus não só caminha sobre as águas, mas faz com que Pedro, um de seus discípulos, caminhe também, mostrando para mim e para você que quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, é possível caminhar sobre as águas. Aleluia! Receba essa palavra aí, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Eu vou ler até o verso 33. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Essa passagem aqui de Mateus, ela acontece logo depois daquela passagem onde Jesus multiplica pães e peixes. Lembra que Jesus alimentou uma multidão, onde um menino trouxe 5 pães e 2 peixes? Olha que milagre tremendo! Mas uma coisa é Jesus mostrar o poder de multiplicar pães e peixes. Imagina você chegando diante de Jesus e perguntando assim: mas qual o poder que você pode me mostrar para provar que você é Deus? Para provar que você é Deus Filho? Jesus fala assim: ó, tá vendo esse pão? Ó, pum, virou 2, tá vendo? Aí você diria assim: nossa, que legal, mas não sei, eu ainda tenho uma dúvida, sabe? Você está dizendo que é Deus, aí você faz um pão multiplicar, só isso. Não que não tenha sido um pequeno milagre, entenda o que eu quero dizer. Mas uma coisa é exercer poder sobre a matéria física, vamos dizer assim. Outra coisa é você exercer poder sobre a natureza. É você controlar os ventos, é você controlar as nuvens. Parece o filme do X-Men, né? Quando a tempestade faz exerce o poder dela sobre o tempo, né? Sobre a chuva, sobre os raios. Então, Jesus, ele operou esse milagre, mostrando para os discípulos que ele era Deus. Ele não era somente alguém que multiplicava pão, que fazia duplicar peixes, mas ele era Deus. Verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Outra coisa que eu quero parar aqui. São coisas que nós aprendemos, irmãos, com a leitura da Bíblia. Por isso que eu digo que nós não podemos ler a Bíblia assim, de forma automática. Nós temos que ler, parar um pouquinho, refletir no que ela está nos dizendo. Depois que Jesus alimentou uma multidão, depois que ele despediu a multidão, Jesus teve atenção com a multidão, ele subiu ao monte para orar. Em vários momentos nos evangelhos, nós vemos Jesus se retirando para falar com o Pai, para estar um tempo a sós com Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu queria fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Eu queria fazer coisas maiores, né? Porque ele falou que nós faríamos coisas maiores. E aí a pessoa está se referindo aos milagres, às curas, à sabedoria que ele tinha, mas talvez as coisas maiores que nós poderíamos fazer em relação ao que Jesus fez fosse também aprimorar esse relacionamento com o Pai. Passar mais tempo com Deus. Isso sim é ser parecido com Jesus. Não é querer ser usado como Ele, mas querer ter um relacionamento íntimo com o Pai, como Ele teve. Amém? Ele subiu ao monte para orar. E já chegada a tarde, ele estava ali só.
entenda o que aconteceu. O momento do milagre da multiplicação. Então, Jesus pede para os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Só que Jesus ficou. Os discípulos obedeceram. Eles entraram no barco e seguiram rumo ao outro lado. O verso 24 diz assim: e o barco estava já no meio do mar, quando, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco no meio do mar, agora açoitado pelas ondas, né, castigado pelas ondas, e o vento era contrário. Eles queriam ir para uma direção, mas o vento era contrário. Eu quero parar aqui um pouquinho para refletir com você. O tema da mensagem é andando sobre as águas. Só que eu quero falar de uma série de coisas aqui. Você já teve a impressão de querer ir em uma direção, mas como se algo tivesse impedindo você? Puxa vida, sabe o que os discípulos estavam experimentando ali, irmãos? Eles remavam, eles estendiam, me falhou a palavra aqui, né? Aquela ferramenta do barco que faz com que ele seja movido. Mas os ventos eram contrários. O vento levava ele para outro lugar. Você já teve a impressão de estar remando e não sair do lugar? Ou de estar andando em círculos? Eu falei sobre andar em círculos aqui outro dia. E isso que os discípulos estavam experimentando. Eles estavam obedecendo a Jesus, eles seguiram uma ordem de Jesus, eles estavam rumo a uma direção, mas o vento os impedia. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Pastor, eu tenho um projeto de vida, eu quero caminhar rumo a esse objetivo, a essa meta, mas as coisas me impedem. A situação me impede, a pandemia me impede, a falta de dinheiro me impede, a falta de recursos. Eu quis montar um negócio, o negócio quebrou. São os ventos contrários. Ventos contrários têm impedido muitas pessoas de caminharem. Tanto de caminharem em relação à sua vida profissional, em relação à sua carreira, em relação à sua família, em relação às suas finanças, em relação à sua vida espiritual. Os ventos contrários são tão fortes que têm impedido, talvez você esteja vivendo isso, tem te impedido de caminhar. Os ventos contrários os impediam de alcançar o seu objetivo. O verso 25 diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Quarta vigília da noite era aproximadamente 3 horas da manhã. Dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas considerações que eu quero fazer aqui, né, algumas coisas que se aplicam a nós, que podem ser apropriadas por nós. Primeira coisa, os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Verso 22 diz que ordenou Jesus.
para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu quero ressaltar. Embora os discípulos estivessem cumprindo uma ordem de Jesus, mesmo assim eles foram alvo dos ventos e das ondas. Significa que aquelas pessoas que servem a Deus também estão sujeitas a enfrentarem dificuldades. Muitas igrejas, muitos líderes, eles pregam um evangelho que é assim, se você estiver com Jesus, você não vai ter problema nenhum. Você vai ter dinheiro na conta, você não vai ficar doente, você não vai passar por problema no seu casamento, com seus filhos. Irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. Mesmo nós que servimos a Deus, que buscamos andar em santidade, que procuramos ser fiéis a Deus, nós estaremos sujeitos a problemas, a adversidades. Entenda isso de uma forma definitiva. Lembra de Jó? A Bíblia fala dele como um homem justo, reto, íntegro. E o que aconteceu com ele? Teve as suas finanças abaladas, perdeu seus filhos, foi acometido por enfermidades. Um homem que era assim, chamado por Deus de íntegro e reto, que se afastava do mal. Mesmo assim, as tempestades atingiram sua vida. Eu não quero desanimar você, mas eu quero te dizer que em algum momento as tempestades vão atingir a sua vida. Mesmo você que está aí na igreja, que está firme com Jesus, você que é um homem de oração, uma mulher de oração, haverá um tempo de adversidade e de tribulação na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus permite que você caminhe sobre as águas. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 45 diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, Jesus usa uma ilustração de dois homens, um que construiu uma casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre a areia. E veio a tempestade sobre as duas casas. Sobre as duas casas. E o homem que construía a casa sobre a rocha simboliza aquele que ouve e obedece a palavra. Mas o homem que construiu a casa sobre a areia simboliza aqueles que ouvem, mas não obedecem a palavra. Um foi poupado, o outro foi destruído. O que estava sobre a rocha foi poupado. A sua casa não foi destruída. O que estava sobre a areia, a casa caiu. E grande foi a sua queda. Amém? Mas ambos foram atingidos pelas tempestades. O barco representa a nossa vida. Nessa ilustração, nessa reflexão que eu quero trazer a você, né, e a palavra de Deus ela nos permite isso. O barco que estava no meio do mar, lá no verso 24, ele representa a nossa vida. Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. A vida de muitas pessoas é representada por esse barco que está descrito aqui no texto. Mesmo tendo remado muito tempo, eles não conseguiam sair do lugar, porque as ondas e os ventos eram contrários. O que são as ondas e os ventos? São os problemas que nós enfrentamos, problemas que nos paralisam, que nos impedem de avançar. Os discípulos estavam remando, irmãos, há mais ou menos 9 horas. 9 horas remando. E sabe quanto que eles conseguiram avançar? Aproximadamente uns 5 ou 6 quilômetros. Isso aqui fala de pessoas que se esforçam muito, mas não conseguem mudar de vida, não conseguem avançar, não conseguem progredir na vida, que passam a vida como se estivessem andando em círculos. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele enxerga a nossa aflição. Talvez você imagine a sua vida como um barco e você no meio do mar sozinho. Mas Jesus está com você. Ele vê a sua aflição, ele vê a sua dificuldade. Tanto que o verso 25 diz que Jesus se dirigiu a eles. Jesus foi até eles.
Deus não está alheio, Deus não está nem aí para o nosso sofrimento, Ele está se preocupando conosco. Amém? Deus se importa, Ele se compadece de nós e vem em nosso socorro. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos a presença de Deus em meio às lutas e às adversidades. Quando Jesus se aproximou, os discípulos acharam que era um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. Mas se você está assistindo essa mensagem, se você está escutando essa mensagem, saiba que essa coisa gostosa que você sente no seu coração ao ouvir essa palavra é Jesus falando com você, é Jesus se aproximando de você. Ele se dirige a você hoje, Ele contempla a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, as suas tentativas de sair do lugar sem obter sucesso, e Ele quer acalmar as ondas e os ventos que têm te atingido. Ele quer fazer com que o seu barco chegue em segurança ao seu destino. O verso 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Primeiro Jesus se revela a eles. Jesus fala assim: não tenham medo, sou eu. Aí Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, manda-me que caminhar sobre as águas também. Mande que eu vá até o Senhor sobre as águas. Pedro estava dizendo assim: se é o Jesus mesmo que eu conheço, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor tem poder para fazer com que eu ande sobre as águas. Aleluia. Irmãos, muita gente critica Pedro, né, porque ele vacilou ao caminhar, ele ficou com medo depois, mas poucas pessoas teriam a coragem de fazer esse desafio a Jesus. É o Senhor mesmo? Se é o Senhor mesmo, eu quero andar nas águas também. Poucos de nós teríamos coragem de fazer isso. Lembre-se de que o barco estava no meio do mar e que o mar não estava calminho, não. O mar estava revolto. Mas Pedro quis andar sobre as águas com Jesus. No verso 29, e Jesus disse, vem. Jesus diz para você hoje, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Repare que primeira coisa, ele desceu do barco. Para andar sobre as águas, é preciso descer do barco. O que é o barco? Nesse contexto aqui que eu estou dizendo. É o lugar seguro. É o lugar cômodo. É o lugar de onde nós não queremos sair. É o lugar do nosso orgulho, talvez. É o lugar da nossa conformidade. O barco aqui é o lugar do nosso achismo, da nossa convicção. É aquilo que nós não queremos abrir mão. Para muitos é o lugar do pecado. Mas para andar com Jesus é preciso sair do barco. Esse talvez tenha sido o mais difícil. Por mais que o barco estivesse açoitado pelas ondas, sujeito aos ventos, por mais que ele não saísse do lugar, mas no meio do mar, o lugar onde eu e você gostaríamos de estar é dentro do barco. Não é verdade? Representa o lugar seguro. Mas Pedro, para andar sobre as águas, para conseguir se apropriar daquele milagre, ele teve que sair do barco. Se você está entendendo, irmão, o que Deus está te falando, aleluia, diga amém, compartilha aí, escreve aí. Deus está desafiando você a sair do barco. Aleluia. Andar sobre as águas significa vencer o mundo, vencer as aflições, mas o Senhor Jesus, Ele te dá a capacidade de suportar todo e qualquer sofrimento.
toda e qualquer adversidade neste mundo. Tem situações que por mais que nós oremos, que nós busquemos, Deus não vai solucionar agora. Nós queríamos muito, mas primeiro Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Ele vai nos dar força para suportar a situação, a dor, a tristeza, o desespero. Mas essa situação não vai te destruir, não vai destruir sua família, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Sua família não será destruída. Jesus te chama hoje para caminhar sobre as águas. Aleluia. Aleluia. É preciso sair do barco. Pedro desceu do barco. Os outros não desceram. Eles poderiam até ter pegado uma carona no desafio de Pedro, né? Dizer assim, poxa, já que Pedro consegue, eu também quero ir. Peraí, porque eu vou com você, Pedro. Não. Todo mundo ficou quietinho lá no barco. E Pedro, o que nós sempre criticamos, né? Tirou os olhos de Jesus. Sim, eu vou falar disso. Mas ele teve ímpeto, teve coragem, teve atitude de sair do barco no meio da tempestade. O texto hebraico para as palavras descendo do barco, o hebraico usa o verbo laredet, que significa descer, diminuir, humilhar-se. Olha só, o descer do barco aqui significa diminuir, significa se humilhar. Pedro, para andar sobre o mar, teve que diminuir, teve que se humilhar, teve que declarar: eu preciso do Senhor, eu só ando aqui se o Senhor fizer esse milagre. Não é o meu mérito, não é a minha capacidade, mas é o Senhor que me permite andar sobre as águas. Ele teve que deixar a sua autoconfiança para passar a confiar, para passar a depender somente de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O barco representa a proteção, o meio em que eles estavam acostumados a usar para atravessar o mar significa a segurança do mundo material, do meio material, os recursos humanos, né? Os recursos nos quais nós nos apoiamos. Mas no meio do mar, aquela confiança na materialidade não adiantava nada. E Pedro, mesmo que por alguns instantes, ele caminhou sobre o mar. A pergunta que eu quero fazer para você: você está disposto a sair do barco? A sair da segurança em que você se encontra? A sair da zona de conforto e enfrentar as ondas e os ventos ao lado de Jesus? Outra coisa que eu aprendo aqui: quando nós tivermos medo, porque haverá um momento da caminhada, mesmo caminhando em cima das águas, mesmo com confiança, haverá um momento em que nós poderemos ter medo. E quando nós tivermos medo, nós vamos começar a afundar. As águas vão começar a nos engolir. Mas nesse momento é possível clamar a Jesus. Pedro clamou a Jesus. Pedro não pediu socorro para os seus amigos que estavam no barco. Ele não pediu assim: joga uma corda para mim, joga uma boia, me ajuda aqui, pula alguém aqui e me salva. Não, ele clamou a Jesus. Versículo 30, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Outra coisa que me chama a atenção, quando ele começou a ir para o fundo, ele clamou a Jesus. Tem pessoas que esperam chegar lá no fundo do poço para clamar a Jesus. Querido, quando você perceber que começou a ir para o fundo, que as coisas começaram a dar errado, intensifique a sua oração, intensifique o seu clamor, porque Jesus sempre vai estar com as mãos estendidas para nos salvar. Amém? Verso 31 diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Outra coisa que Deus me fala aqui no verso 32, que alguns teólogos acreditam que seja um outro milagre. No momento em que Jesus entrou no barco,
o vento se acalmou, a tempestade acabou. Enquanto Jesus estava fora do barco, haviam ventos, haviam ondas, havia uma grande dificuldade. Mas quando Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, por tempo de aflição, de desespero, mas que nunca convidaram Jesus para entrar no barco da sua vida. Hoje o Senhor quer deixar aberto aqui essa oportunidade para você. Quem sabe hoje é o tempo de você convidar Jesus para entrar no seu barco. Quem sabe? Por isso que eu peço para que você compartilhe com outras pessoas, sabe? Eu sei que a maioria das pessoas que assistem esse culto são pessoas que já estão na presença de Deus, que já entregaram sua vida a Jesus, mas como eu gostaria que essa mensagem alcançasse alguém que ainda não tomou a sua decisão em Cristo, para que ela entendesse, a partir da compreensão desse texto, a importância de convidar Jesus para o barco, para entrar no barco da sua vida. Hoje o Senhor quer trazer esse entendimento até você. Se você quiser convidar Jesus para entrar no barco da sua vida, talvez o barco da sua vida esteja à deriva, no meio das ondas, no meio das tempestades, açoitado pelas ondas, atingido pelas chuvas, pelos ventos, os ventos da destruição, os ventos da destruição da sua família, os ventos do desemprego, de uma vida vazia, sem sentido, que muitas vezes tem trazido até pensamentos de morte para você. Esse não é o desejo de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é que você viva, e viva uma vida abundante, segundo a palavra. Mas isso só é possível através de Jesus. Só nos é possível caminhar sobre as águas quando Jesus está conosco. E hoje Jesus quer entrar no barco da sua vida. Se você quiser tomar essa decisão, olha, onde você estiver, se nós estivéssemos no culto, se nós estivéssemos na igreja, no templo, esse é o momento em que eu pediria você para vir à frente, sabe, para receber uma oração. Mas nós estamos à distância por causa da pandemia. Então eu peço somente que você, onde você estiver, sabe, tome essa decisão. Se você quiser compartilhar conosco, coloque aí o seu nome e diga assim, olha, eu quero convidar Jesus para entrar no barco da minha vida. Coloque isso aí. E nós vamos entender, nós que estamos assistindo aqui esse culto, que estamos cultuando ao Senhor juntos, vamos entender que isso é um ato de entrega, é um ato de fé que você está fazendo, que pode mudar o seu destino, que pode mudar a sua história e a história da sua família, da sua vida. Porque quando Jesus pisou no barco, as ondas se acalmaram, os ventos cessaram. Faça isso então, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo isso aconteceu, irmãos. Todas essas coisas aconteceram e ficou registrado com um propósito, para que os discípulos reconhecessem que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Que Jesus era o próprio Deus. Que Jesus tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. O milagre da multiplicação dos pães e peixes foi para a multidão ver, mas o milagre de andar sobre as águas, de acalmar os ventos, foi somente para aqueles que estavam mais próximos a Ele. Hoje o Senhor quer te fazer caminhar sobre as águas. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Nós somos eternamente gratos pela Tua palavra, que tanto ministra ao nosso coração, que tanto reanima o nosso espírito, que tanto fortalece a nossa fé, edifica a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque sabemos que
em meio às tempestades da vida, em meio às adversidades, aos ventos, às ondas, o Senhor tem poder tanto para acalmar a tempestade, como para fazer com que nós caminhemos sobre as águas. Eu peço que, se for da tua vontade, nesse momento, essa tempestade que atingiu esse irmão, essa irmã, seja acalmada. O Senhor tem poder para isso. Nós não duvidamos que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus, que o Senhor estava na criação com Deus e tem poder sobre tudo. Mas eu sei que o Senhor tem o seu tempo de agir. Portanto, se ainda não for o tempo do Senhor acalmar essa tempestade, que o Senhor nos convide então para andarmos sobre as águas, mas que o barco da nossa vida não seja afundado no meio dessas ondas, no meio dessas águas. Que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê capacidade para suportar essa situação, para conviver com esse problema, até que ele seja solucionado. Ó Deus, e eu peço que o Senhor contemple nesse momento aqueles que estão colocando o seu nome aqui, para que o Senhor entre no barco da vida deles. Assim como um dia o Senhor entrou no barco da minha vida e mudou a minha história, mudou os meus dias, transformou a minha vida, me fez nova criatura em Cristo, e agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim como o Senhor um dia teve misericórdia da minha vida, miserável pecador que sou, que o Senhor tenha misericórdia também da vida desse irmão e dessa irmã, e entre no barco da vida deles, em nome de Jesus, e transforme, Senhor, a história dessa família. Eu oro e te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a você que acompanhou até aqui, obrigado pelos irmãos que contribuíram com o Superchat, que se tornaram membros, que Deus te abençoe. Eu tive que gravar esse culto, essa palavra, né, por motivo de trabalho. Hoje, dia 15 de novembro, é feriado, proclamação da República, mas eu estou no trabalho até às 22 horas, então eu tive que gravar esse culto. Mas é de coração que eu transmito essa palavra até você, e eu peço que você receba ela, tome posse dela, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Amém. Que você ande sobre as águas nessa semana. Que Deus te dê o milagre que você está esperando, a provisão que você está esperando. Que Ele abra a porta que você está esperando. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso para te sustentar e para fazer com que você seja vitorioso no meio dessa crise. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.